Olá pessoal, eu sou a Fernanda Delboni, CEO da Tech Social e estamos aqui para o segundo episódio do PodTech. Com muita alegria recebo hoje você, Rodrigo Lassalve, executivo da RD Saúde, para a gente falar sobre tudo aquilo que interessa para essa comunidade. Gestão de fornecedores, fornecedores, ciclo de vida de fornecedores, governança, procurement, diligência e alguns assuntos aleatórios que a gente gosta de bater um papo. Então, vem com a gente. Rodrigo, primeira pergunta, quero que você diga quem você é sem dizer o que você faz. Nossa, que desafio. Primeiramente, muitíssimo obrigado, Fernanda, pelo convite. É uma responsabilidade grande falar sobre esse assunto num podcast, sobre algo que eu gosto muito. E outra responsabilidade é assim, eu não sei quantas horas são de podcast. Gente, ó, eu e o Rodrigo somos descendentes de italiano. A gente junta pra falar, é hora de conversa, mas a gente vai fazer aqui 50 minutos respeitando aqui, né, as premissas de um PodTech, mas de um podcast, desculpem. Fica à vontade, porque você é um baita cara. Muito obrigado. Todo mundo tem que conhecer esse cara, então... Obrigado pelo convite novamente. Para mim é um prazer, eu sempre falo isso. E eu sempre falo, Fernanda, independentemente de quanto tempo eu tenha nesse assunto, a gente nunca sabe tudo, a gente não tem essa pretensão, eu cobro muito isso do meu time. Uma das coisas que a gente mais faz e gosta de fazer é o benchmark. Benchmark é a maneira mais rápida e fácil de você aprender. Então eu espero contribuir para o podcast, para as outras empresas, para todos os profissionais que irão acompanhá-lo. Não fugindo da sua primeira pergunta. Boa. Rodrigo, sem falar o que faz. Bom, aí você me corrija, tá? Sou filho da Célia e do Vicente, então tenho uma irmã mais velha do que eu, a Fabiana Lassalvia. Sou muito ligado em família e amigos, sou muito conectado com eles. Sou formado em administração de empresas, com ênfase em comércio exterior, pois vi que comércio exterior ia ter muito papel na época. Eu me formei em 2001. Então imagine, não tinha toda essa tecnologia. Fui pro mercado, trabalhava em banco, fiz uma pós-graduação em logística. Depois fui para a área de logística, trabalhar com logística, transporte de valores. Gostei muito, programava lá os carros fortes. Depois eu tive o prazer de ir pro varejo. Aí sim, o varejo me picou. Foi no varejo em 2006 que eu entrei diretamente na área de governança de fornecedores. Era um outro nome. Era uma sigla no final das contas, SOCAM, Service Organization for Compliance Audit Management. Fiquei nesse segmento do varejo, nessa empresa, na C&A Modas, que eu tenho orgulho de verdade de falar que eu passei por lá. Foi minha graduação, minha pós-graduação e quase o início do mestrado nesse assunto. Fiquei por 15 anos, até que eu recebi o convite de ir para Raia Drogasil, desde março de 24, RD Saúde. Então ainda na área de governança. Mas aí eu acabei voltando só na linha de raciocínio. Eu sou formado em administração, fiz pós-graduação em logística, depois eu fiz um curso mais rápido em qualidade e processo, gestão da qualidade e processo. Fiz um MBA em gestão de negócios. Mais recentemente fiz um curso que chama XBA, que é Exponential Business Administration, que é de inovação. Eu gosto de inovação. Também fiz um curso há 2 anos de sustentabilidade no negócio. Acho que dá para perceber o quanto que eu gosto de estudar, de me manter informado sobre tudo que está acontecendo ou tudo que afeta ou afetará a minha carreira, o meu conhecimento e o quanto que o conhecimento pode, né, o estudo, o aprendizado pode contribuir. Acho que eu acabei falando, obviamente, o que eu faço. Sim. Não consegui fugir, sim, mas falei da minha vida, da minha trajetória profissional e já se vão quase 2 décadas, Fernanda e Fê, se eu puder chamar assim. 2 décadas no assunto governança de fornecedores, que eu sou apaixonado por esse assunto. E aí eu já te falo, independentemente das novas siglas recentes, outras um pouco mais antigas, que é o ESG, eu falo que governança de fornecedores é muito mais do que isso. Quando eu comecei nesse assunto, não se falava disso, nem se existia. Fazendo um paralelo com a tua história, quando a Tech Social nasce, ela nasce como uma consultoria de gestão empresarial voltada para sustentabilidade. E aí a gente fazia os nossos entregáveis por meio de software. Então a gente se negava a fazer PowerPoint, Excel, planilhas e etc. E a gente acodava e era justamente num aspecto de gerar valor para a governança de fornecedores, numa época em que não se falava de governança. A gente tinha basicamente 3 dimensões distintas. A gente precisava ver qual era o impacto econômico que as
grandes empresas ou as operações geravam na cadeia de fornecedores e depois o impacto social da perspectiva de remuneração, jornada de trabalho, saúde e segurança, relações com o sindicato e depois os impactos ambientais aos quais também esses fornecedores estavam sujeitos ou estavam inseridos. E isso tudo a gente chamava de sustentabilidade há uns anos atrás, né? Eu fiz uma especialização nisso também há alguns anos atrás. É diferente de ESG, né? São conceitos diferentes, mas foi muito interessante ver uma ascensão do mercado amparado por tecnologia nessa perspectiva, porque a gente começou a tangibilizar, a dar resultado para iniciativas que as companhias tinham, especialmente as grandes companhias, porque elas exercem influência nas suas cadeias, para algo que a gente não conseguia dimensionar, a gente não conseguia mensurar. Eu acho que se é da época que a gente ia fazer a auditoria ela era ou em um impresso, né? A gente ia anotando no impresso, prancheta. Gen Z, vocês sabem o que é prancheta? Pois bem, a gente ia na prancheta, tinha ali uma meia dúzia de requisitos, meia dúzia não, gente, eram questionários grandes, assim, 200, 300 questões. Força de expressão, né? Isso. Força de expressão. Mas a gente ia no impresso, né? Sim. E aí hoje a gente tem a alegria de ter software, você vai ou em algum dispositivo mobile, ou conecta offline e sai fazendo a avaliação, termina a avaliação, a gente já calcula como é que aquele fornecedor tá. Tanto a perspectiva de risco, quanto o que ele ainda precisa fazer para se desenvolver. Quando a gente olha para uma cadeia densa, especialmente no varejo farmacêutico, né, que é o teu segmento, falar de grandes players é fácil. Mas quando a gente fala dos menores ou daqueles menores que abastecem os grandes players também, é onde a gente encontra o desafio. A gente não quer falar de uma grande indústria farmacêutica aqui como player que abastece o varejo, mas o impacto da tua área como governança de fornecedores nesses players menores. Hoje, como é que se avalia isso? E me conta como é que a tecnologia te ajudou a chegar até esse lugar. Gente, o Rodrigo é um cara muito exigente, tá? Então, é verdade. E a gente tem um ponto comum aqui, né? Pessoa pra pessoa. A gente é fã do Ayrton Senna. Aliás, foi linda homenagem esse final de semana. Vai ter um marco temporal aqui nesse podcast. Todo mundo vai saber que dia foi. Mas foi lindo. E ele é um cara muito exigente com ele mesmo e com tudo que ele faz. Então, ele sempre vai dizer que falta muito pra fazer. Os resultados são ótimos, são incríveis, né? Ele tem projeção e etc. Mas falta muito, né? Mas me diz, até esse ponto que você chegou, qual é a importância da tecnologia pra isso? E onde mais você quer chegar, com ou sem tecnologia? Conta isso pra gente. Até porque inovar nem sempre é por via tecnológica, né? Inovação é geração de valor. Então você pode ter outra forma de inovar. Perfeito. Mas me conta, onde é que você tá e no que a tecnologia ajudou? E onde é que você quer chegar? Bom, Fê, na verdade eu vou voltar um pouco no que você mencionou sobre o passado, que realmente as auditorias eram feitas, né? Quando eu comecei lá em 2006, a minha trajetória nesse assunto também, bem rapidamente. Eu comecei como auditor, depois eu virei auditor sênior, supervisor e me tornei gerente da mesma empresa que eu entrei no mesmo assunto. Então isso me ajudou a ter um crescimento, na verdade, não necessariamente vertiginoso e rápido, mas sólido. Então, trazendo o tema sustentabilidade com sustentabilidade do que eu vinha fazendo e o quanto que eu aprendi. E realmente, as auditorias eram na prancheta. Logo de cara, eu falei, putz, não vai dar muito certo, né? A gente tem tantas empresas para auditar e aí junto com o time a gente começou a olhar para a tecnologia. Sendo mais, voltando assim, dando esse salto, Fê, a tecnologia vai meio que chover no molhado, né? Mas ela é fundamental. Quando você tem uma cadeia de fornecimento complexa e com uma volumetria grande de fornecedores, aí a gente vai ter oportunidade de citar, né? Não sendo tão técnico, mas a parte de subcontratados. Como é que você vai controlar a auditoria sem tecnologia? Você fez a auditoria, como é que você vai ter o plano de ação? Você vai mandar como esse plano de ação pro fornecedor responder? Sinal de fumaça. Via correio? Como que você vai mandar esse plano de ação? Legal, ele recebeu o plano de ação, ele vai precisar dar o aceite, mas sério, ele vai ter que ir no cartório reconhecer firme, devolver isso por e-mail? Então assim, a gente começa a perceber em menos de um minuto de conversa que a tecnologia ela é a única forma de você ter uma gestão ampla desse segmento, desse processo, desse assunto e que traga o dinamismo, a eficiência e a confiabilidade no que está sendo feito. Então, os sistemas tecnológicos, os sistemas de segurança, digamos, blindagem da informação, eles são fundamentais. Eles trazem segurança para o time que executa esse processo, como também, usar uma palavra mais rebuscada, mas faz parte do meio, para os stakeholders, a começar os internos. Então, para a diretoria, para uma vice-presidência, para o conselho de uma grande companhia como a RD Saúde e outras tantas que possuem o conselho. Então, como é que você passa essa informação? Quando você fala, olha, tem
tecnologia, tem esse sistema, a gente consegue fazer esse mapeamento, tem essa auditoria que a gente interage com o fornecedor. E é o caminho que a gente vem percorrendo. Na primeira resposta eu falei, né, que saí da antiga empresa, da C&A para RD Saúde, e que ela realmente, o desafio me foi apresentado, foi gigantesco, e você estava falando, né, eu adoro desafios, adoro. É o que me move. Falei, não tem como eu não abraçar, não aceitar essa oportunidade que tá vindo. Trocando em miúdos aqui, Sim. Tem um cara que se chama Liron Segal, que ele diz o seguinte, ou Segal, né? Enfim, ele é um CEO super jovem de uma indústria gigante de desenvolvimento humano e saúde. E ele diz o seguinte, muitas vezes a gente olha para a experiência tecnológica do nosso customer, do nosso cliente. E a gente se esquece de olhar para a experiência tecnológica, o que a tecnologia pode trazer para dentro de casa. Então eu imagino que para os seus auditores, para os seus verificadores, né, ter essa experiência de poder ter um sistema seguro, navegável, onde você retém informações, fotos e você legitima aquele processo por meio da tecnologia e traz confiabilidade para outra parte que também vai ter um impacto positivo por meio da tecnologia, a gente começa a trazer para as pessoas até uma experiência de vida diferente, porque as coisas se tornam mais simples, mais fáceis, a auditoria termina mais cedo, elas podem voltar mais cedo para casa, elas podem num clique consolidar resultados e não ficar lá penteando uma planilha gigantesca ou fazendo PROC-Vs com PROC-Cs e tabelas dinâmicas. Então, a gente simplifica. Eu sempre digo que o simples é melhor que o complicado, né? Então, a gente, por meio da tecnologia, consegue simplificar essa jornada, não só em nome de um OKR da companhia, mas para a vida dos nossos empregados, para a vida de quem está operando no dia a dia e fazendo a governança na prática acontecer. Fê, me perdoe interrompê-la, é mais para eu concluir a segunda parte da sua pergunta, que eu não esqueci, que é pro futuro a tecnologia. Então, a tecnologia ela é fundamental. Veja agora a inteligência artificial, ou AI, como queiram. Assim, é tecnologia, não adianta. Mas o que eu não troco, de verdade, independentemente do uso, da profundidade, da complexidade da tecnologia, é a relação entre as pessoas. Então, assim, você olhar no olho do fornecedor e você transmitir para ele o papel da área, a relevância, o quanto que a empresa ter um fornecedor, o parceiro comercial, independentemente de qual seja, 1P, que é o fornecedor direto, ou 3Ps, que no nosso caso a gente faz o monitoramento dos sellers que estão na nossa plataforma de marketplace. Então, independentemente da relação comercial que ele tenha com você, o quanto que ter uma empresa organizada do ponto de vista de compliance social e até sustentável de acordo com a categoria em que ele atua, o quanto ela é importante para o negócio dele. Então, o quanto traz sustentabilidade, consistência para o negócio dele. E eu gosto de olhar no olho. Mesmo, eu gosto de ter o contato, assim, passar para o fornecedor algo genuíno do nosso papel. E uma coisa que você estava falando me veio na cabeça, a palavra desmistificar. Então, quanto é importante a gente, por meio da tecnologia, desmistificar às vezes alguns fantasmas, né? A gente exorcizar alguns fantasmas que ocorrem nesse assunto governança, porque já associa, não, é fiscal, né? Quantas vezes na antiga empresa eu era chamado, não, fiscal aqui da empresa, não, que fiscal, eu vim só olhar como você trabalha e o quanto que a gente pode te ajudar a ter uma empresa cada vez melhor. Eu queria que você contasse um pouco pra gente, tá um pouco fora do nosso script isso. Certa vez a gente ou tava tomando um café ou tava almoçando, eu não me lembro muito bem qual foi a ocasião, mas você me contou que você tinha viajado com a Vivian. Vivian é a esposa do La Salve, uma querida, um beijo pra Vivian, que você tinha viajado com a Vivian, ido até o interior, se não me falha a memória, de Santa Catarina e passou por um lugar que você já tinha auditado, já tinha verificado e que você teve a alegria, a felicidade de perceber que aquele negócio cresceu, se desenvolveu, se transformou, que a família toda já estava inserida naquilo e sabe-se lá quantas mais outras vidas foram impactadas pelo processo da governança. Pasmem, olha onde a gestão chega, gente. A gente vai lá, a gente mexe numa empresa pequena, toda empresa nasce familiar, basicamente toda empresa nasce familiar, ela nasce pequena e aí, por força de um programa de governança de uma empresa influente, gigante internacional, a gente manda alguém ali que vai medir, vai mensurar, vai verificar o nível de aderência de uma empresa a determinadas premissas,
X premissas, depende do segmento. Você estava numa empresa de segmento varejista, né? Então a gente tinha o estigma aqui no Brasil por muitos anos de trabalho escravo e trabalho infantil associado ao varejo têxtil, né? Especialmente ao varejo têxtil. E aí você chega lá anos depois e percebe que aquele negócio se desenvolveu, que o negócio cresceu e que aquilo gerou uma profunda emoção em você, né? Foi algo comovente. E eu tô trazendo esse assunto porque você falou do olho no olho, né? Sim. E eu fico imaginando, eu auditei muita empresa. Quando eu começo a minha carreira, eu era auditora de uma norma internacional chamada SA 8000, Social Accountability, e eu era uma super especialista nisso, viajava o Brasil afora. Em 2009, eu fui a 9ª pessoa que mais viajou no Brasil, se eu não me engano, porque eu auditava muita empresa em nome de grandes bancos. Aquela época, esses impactos, eles tiveram uma influência tremenda na abertura de capital, nas bolsas internacionais de sustentabilidade, e foi um momento muito relevante da minha carreira, mas foi mais relevante como indivíduo, Fernanda, porque algumas empresas, quando eu voltava para o monitoramento, elas estavam esperando eu voltar, para me contarem o que elas tinham feito para atender aquele ponto que eu tinha trazido. Na época ainda era prancheta, tá? Eu levava uns relatórios impressos, né? Não tinha mobile, o BlackBerry não tinha chegado no Brasil, a gente tinha o Como chamava? Era StarTech, não era? Eu já ia falar Star Trek, mas é o filme. Exato. Startup é a empresa, era Motorola. Exato. Que era o queridinho, né? Era o queridinho. Exato. E pra localizar as empresas? Gente, não tinha o Waze. Não tinha o Waze. Guia. A gente pode falar 4 rodas, guia 4 rodas, pesadão, no colo. Me conta um pouco como eram essas auditorias pra você. Hoje você não tá mais em campo, né? Ou tenho certeza que são mais pros estratégicos, né? De maior relevância ou em algum momento. Mas como é voltar pra esse lugar? Como foi essa sua experiência? E ver a cadeia se desenvolvendo, né? E ver aquela empresa cumprir seu destino. Sim. Pô, essa pergunta realmente não tava no script. Confesso que quando você faz essa pergunta, vai em algo que eu tenho muito, que eu procuro regar e cuidar muito, que é a questão da gratidão, vai no coração mesmo. E vamos lá, eu vou responder essa pergunta, tentar ser frio, mas ao mesmo tempo profundo na resposta. Isso realmente aconteceu. Eu, nesses 15 anos de companhia do varejo de moda, eu fiquei auditando mesmo em campo. Uhum. E nesse período, não sei se em 2007, eu entrei em 2006, não sei se 7, 8, enfim, foi nesses primeiros anos, os primeiros 6, 7 anos de auditor. Eu estive numa empresa, a gente ia muito para Blumenau, então eu conheço bem Blumenau, a região. Polo têxtil, né? Polo de malha, para quem conhece, é o polo têxtil de malha do país. Então existem alguns polos de cada tipo de segmento do vestuário. E eu fui para uma empresa, se eu não me engano, o nome da empresa era FEM, se não me falha a memória, eu posso estar cometendo algum equívoco, mas eu não esqueço o nome da proprietária, Cássia. Olha só. Aí eu estive nessa empresa, era uma oficina, na verdade não era oficina, eles chamam facção, mas que fazia acabamentos para as peças de roupa. Eu atuava no acabamento. E era uma residência. Então, lá em Santa Catarina é comum, você tem digamos, os terrenos são grandes, aí na frente é a residência, ou atrás é a facção, ou o contrário. Uhum. Eram 3 ou 4 cômodos e era bem, digamos, residencial. Assim, era bem, posso usar a palavra rudimentar, mas sem diminuir o local. Claro. E a proprietária, a Cássia, numa dedicação, num esforço, num orgulho de ter a oportunidade de fabricar produtos para uma gigante do varejo. Uma gigante multinacional, com lojas em vários países do mundo. Europa, América do Sul, América Central. E eu estive lá. Isso foi, acho que 2008, não lembro. Esse ano, 2024, nas minhas férias, já num outro segmento, na RD Saúde, eu fui passar as férias em Blumenau, que minha esposa não conhecia, e eu sou fã dessa região, de verdade, do estado. Tenho amigos na C&A até hoje, graças a Deus. Aí eu passei uma mensagem, eu falei, vou citar o nome dela, eu falei, Eliane, qual era o nome mesmo daquela facção que eu visitei lá atrás, que você falou que às vezes a pessoa comentava com você sobre mim, sobre a nossa visita, e você disse que ela mudou bastante. É a Cássia, Rodrigo, fica nesse endereço. Ela falou, Rodrigo, eu não acredito que você vai. Eu falei, vou. Tava de férias, em maio. Eu e a Vivian. Fomos em maio desse ano, visitamos o local. Aí eu tava férias, cheguei de carro, óculos escuro, camiseta. A paisana. Bermuda. Aí eu, tudo bem? Precisava falar com a Cássia. Só um minutinho, veio uma pessoa. Falei, oi Cássia, tudo bem? Ela, eu não sei se eu te conheço. Aí eu falei, acho que eu tô de óculos escuro, eu vou tirar. Fernanda. A hora que eu tiro o óculos, ela começa a chorar, a gritar. Eu olho pro lado, a minha esposa começa a chorar. E assim, batemos fotos.
fizemos vídeos, mandamos pro pessoal da equipe, da empresa, desse grande player. Foi incrível, foi uma experiência enriquecedora e aí eu consegui perceber o quanto que é importante a gente fazer a diferença positivamente na vida do próximo. Então, assim, o quanto que o nosso trabalho faz sentido. Ali foi assim, quase que consolidou toda a dedicação que a gente teve, que eu tive, junto com uma equipe fantástica nesse assunto. Então, isso realmente aconteceu. Foi em maio desse ano. Eu resolvi começar essa nossa conversa hoje pelo fim, porque esse tipo de experiência, especialmente o desenvolvimento de um fornecedor, é o fim de um trabalho extremamente pragmático. Quando a gente tá lá na empresa, eu mesma passei um tempo alocada todas as quartas-feiras, foram 6 meses indo às quartas-feiras até vocês. Tem a estratégia, tem o indicador da estratégia, tem a meta estratégica a ser atendida, são os números, é o orçamento, o que a gente cumpre, o que a gente tem que atender para se chegar nesse produto final. Então, o produto final passa por resultado financeiro, conformidade, meta batida, indicador atendido, ok. Mas vidas transformadas. Sim. Esse é o quase intangível quando a gente fala de ciclo de vida de fornecedores e de desenvolvimento de cadeia de fornecimento. Vidas que foram transformadas. Claro que a gente passa uns perrengues na operação, né? Fazendo a gestão lá no ambiente árido do escritório. Não é simples chegar lá. E tem um comentário que eu gostaria de deixar para eu iniciar a próxima pergunta. Gestão de fornecedores não se faz na mesa do escritório. De jeito nenhum. Não se faz. Então. Não é feito mesmo. E não se faz só por meio de tecnologia. Não se faz. Por isso que na segunda parte da primeira pergunta, Fê, eu mencionei que nada substitui, pelo menos é o que eu acredito, que me trouxe até aqui, é o relacionamento, é o olho no olho. Mas eu não falei a segunda parte da facção da Cássia lá, não. Porque lembra, né, a primeira parte ela tava em 2007, 2008, estava numa casa praticamente. E aí a pessoa, a Eliane, me passou o endereço, quando eu chego, tem uma portaria, um portão, eu olho, é um galpão gigantesco. Eu falei, caramba, toquei, entrei. Ela simplesmente mudou completamente. É um galpão. Hoje ela emprega, acho que 20, posso estar falando um absurdo, 20 ou 30 pessoas. Tem vários clientes, produz, né, para vários players do varejo de moda. Então assim, e o que ela agradeceu, olha, se hoje eu tô aqui, eu devo a você, eu devo a vocês, eu devo a dedicação, as orientações. Nossa, assim, aquela simplicidade genuína. Então assim, foi uma transformação. E o quanto que essa pessoa, essa empresária agora, média, MEI, não é mais micro, pequeno. Não é familiar só, né? Exatamente. O quanto que ela traz de impacto positivo para a sociedade. Então, isso. Esse é o nosso papel. Isso. Vai muito além de fazer auditoria e de pedir certificado, alvará de funcionamento. Vai muito além disso. Passa por tudo isso, né? Porque a gente não pode falar de sustentabilidade sem conformidade legal, por exemplo, né? Ninguém vai parar de pé não atendendo lei, ninguém vai parar de pé não pagando tributos, impostos, ainda que a gente questione, mas não vai parar de pé. E o que a gente quer é que o negócio pare de pé. Então tem que haver avaliação de conformidade, né? Mas eu gosto muito de trazer esses efeitos nunca mensurados, né? Eles são efeitos que eu chamo de tangenciais, mas eles não são tangenciais, eles são nucleares, porque a Cássia, ela vai transferir esse negócio para alguém e esse negócio em algum momento vai ter que se reinventar, porque o mercado se reinventa a todo momento, a todo tempo. Eu acho que a gente não vai mais consumir roupa da forma como a gente consome, logo mais, enfim, uma série de questões, mas a sustentabilidade do negócio dela, e não só daquela que audita empresas como a da Cássia, é o que determinam a nossa perpetuação, a nossa economia forte, vigorosa, crescendo e todo mundo atingindo as suas metas aí como negócios. Mas voltando agora para uma parte mais pragmática do nosso bate-papo, porque precisa passar por ele. Ele faz parte. Você começou falando que você tem aí anos de carreira. Eu tô lendo um livro muito interessante que se chama Como Ser um Bom Ancestral. E esse livro fala justamente de que aquilo que é perene, anos construindo o que é perene, né? A gente não vê perenidade em uma semana, numa sprint, como o método ágil propõe, né? A gente vê em anos de construção. Então, eu gostaria que você contasse pra gente. E você pode contar nos 2 momentos da sua vida, sinta-se à vontade. Mas em que momento você olhou pro desafio que você tinha e você falou, eu preciso de tecnologia, isso aqui é determinante, seja para escalabilidade, para confiabilidade, todos os pontos que você trouxe anteriormente. E em que momento você olhou e falou assim, eu preciso de um player como a Tech Social para ser meu parceiro nessa empreitada? Tá bom. Traz pra gente quais foram as suas variáveis de tomada de decisão. Porque o público que
nos consome aqui, que nos ouve, tá buscando isso. A tua dor e o que te levou a tomar essa decisão, com certeza pode ser a de quem está nos assistindo também. Sim. Então, com você. Só mais um ponto, que aí a gente fecha essa experiência de vida que eu tive. Uma das minhas filosofias de vida, o que eu acredito, é gerar nas pessoas com as quais eu tiver contato, um sentimento de saudade. E o sentimento de saudade não necessariamente quando eu partir para o andar de cima. É quando, por exemplo, eu deixar uma companhia que eu deixei e agora eu tô numa outra grande, uma gigantesca empresa que é fantástica, a RD Saúde. Mas será que eu gerei sentimento de saudade nas pessoas que ficaram lá? Então, essa é a minha filosofia de vida e eu quero realmente deixar algo. E essa experiência com a Cássia me mostrou que eu acredito que eu esteja no caminho certo. Agora, voltando para a sua pergunta sobre tecnologia, como é que a gente chegou na Tech Social e você pode me ajudar? Quando eu assumi esse desafio, na minha primeira semana, também fui muito bem recebido. Aí tinha uma pessoa que me ajudava lá, dava um apoio, que é o Edgar. Não está mais na companhia, mas gerei um sentimento de saudade. Hoje eu tenho uma conexão com ele. Isso é super importante. Eu fiz 2 perguntas para ele. Aqui eu vou tomar cuidado para não citar nome de empresas, de algumas, mas eu falei, Edgar, esse sistema aqui que a gente vem utilizando, seguinte, a gente consegue ter o fornecedor e o subcontratado? Ele, o que é subcontratado? Subcontratado é o que faz, né, parte do processo produtivo para uma grande empresa, ou seja, ele acaba manuseando algum produto que tenha a nossa marca. Eu acho que não. Eu falei, tá bom. É possível a gente colocar auditorias, planos de ação, fornecedor nessa plataforma? Não dá. Com essas 2 perguntas, eu falei, tá, então vamos conversar com o nosso diretor. Eu também agradeço muito o Gustavo Maglione, tá no grupo hoje da RD, no ecossistema da RD Saúde. Eu falei, é o seguinte, a gente vai precisar trazer um outro sistema. Aí ele, sério? Bom, tudo bem. Mas ele falou um tudo bem que eu falei, putz, acho que minha vida aqui vai ser curta. Minha história aqui nessa empresa. Eu tô mudando demais a coisa aqui. Isso na primeira semana. Eu falei, acho que não vou completar um mês. Falei, deixa eu ligar lá pros meus amigos da antiga empresa, falar que não deu muito certo. Mas, assim, brincadeiras à parte, a gente começou... O processo foi relativamente rápido, porque ali eu realmente tinha acabado de chegar e você chega com muita energia. De certa forma, graças a Deus, eu cheguei com uma expectativa grande da companhia, da alta direção. Posso até usar um termo, eu cheguei com moral, não para fazer tudo, porque eu também não tenho esse perfil de, não, agora é comigo. Não, eu sempre tomo cuidado, gosto de ouvir as pessoas, mas eu senti que eu teria a oportunidade de trazer algo inovador para a companhia nesse tema. Falei, putz, é a oportunidade que eu tenho. Então dá para queimar uns cartuchos aqui de cara. É aquele negócio, se der certo, tô bem. Se der errado, eu volto pro LinkedIn, Open to Work. Então, gente, a primeira lição é a seguinte, acabou de chegar... É mais ou menos o sistema, entendeu? Exato. Brincadeira, vai. Não, mas dá pra queimar uns cartuchos. Mas isso eu cheguei na companhia em setembro de 21. Tive essa primeira conversa, não tinha virado ainda o mês, pra outubro, eu cheguei em setembro. E a gente já começou um processo pra mapear as empresas que teriam um software mais alinhado às nossas expectativas. Pra onde nós queríamos chegar. Veja, a RD Saúde é uma empresa gigantesca. Está entre as 10 maiores empresas do varejo farmacêutico do mundo. Sem dúvida nenhuma, é a maior empresa desse segmento no país. Então, você imagina, né, quem nos acompanhará aqui no podcast, nos acompanha no podcast, pode entender o volume de fornecedores. A gente precisa ter um software parrudo que esteja mais aderente às nossas necessidades. A gente fez essa pesquisa e aí, em 2 meses, a gente tinha uma relação com 10 empresas. Aí eu chamei de novo o Edgar, falei, Edgar, é o seguinte, me ajuda aí, quais são os limites de aprovações que eu tenho? Aí ele falou, são esses daqui. Eu falei, tá, cara, dá pra gente seguir com o sistema em paralelo? Porque pelo que eu tô entendendo, o nosso papel de homologar fornecedor, fazer auditoria, mapear, tudo isso ele é possível a gente seguir de maneira independente sem afetar as outras áreas da companhia, certo? Ele, certo. Eu falei, então a gente já decidiu. Ele, como assim? Eu falei, né? A gente vai fechar com a Tech Social. Ele, sério? Eu falei, sério. Então vamos lá. Ordem cronológica. Setembro, entrei no final de setembro. Outubro a gente fez um levantamento. Novembro as conversas foram mais estreitas. Fechamos em janeiro. 6 de janeiro de 22 o sistema estava implementado.
tudo bem, respiramos fundo. E aí, mais uma curiosidade dessa história, o Edgar acabou saindo da companhia em maio de 22. E aí, na despedida dele, no último papo, ele falou, cara, Rodrigo, eu te chamei de louco, pra mim mesmo. Eu falei, esse cara é louco. Esse cara vai fazer isso, vai dar alguma coisa errada. Eu falei, aí, você não me disse isso, não. Ele falou, não, porque no fundo, eu acreditava que ia dar certo. Então, foi assim que a gente chegou na Tech, até que demonstrou maior nível de aderência, porque a gente acreditava, porque eu cheguei na RD Saúde em virtude da minha experiência, do que eu conhecia do assunto. Então, eu também conhecia, isso me ajudou a definir o software, a plataforma. Então, mapeamento de fornecedores, auditoria, plano de ação, integração, a interação com o fornecedor, mapeamento de subcontratados. Então, o famoso Pareto, né? 80% do que a gente precisava, o software atendia. Assim, com um custo-benefício impressionante. Flexibilidade, não sei se vai ser pauta aqui, mas a flexibilidade, a questão da customização rápida, ágil, foi fundamental. Essa foi a história aqui, o que aconteceu para nós decidirmos pela Tech, e hoje eu estou muito feliz, porque outras áreas da companhia vêm utilizando o software, o que a gente não imaginava lá atrás. Respondi, Fê? Respondeu e... Não, de maneira nenhuma, mas... eu preciso deixar registrado aqui nesse conteúdo. É indescritível pra mim a alegria, o orgulho que eu sinto, porque a RD Saúde, né? Quando a gente começou não era RD Saúde, né? Teve essa mudança aí, no início, no primeiro trimestre aí desse ano, de 2024. Estar numa grande companhia, olhar pra gente e falar... Cara, a gente atende essa companhia. É um lugar indescritível, inenarrável. Hoje, a RD Saúde, ela está entre o nosso segmento, que a gente chama de segmento corporate. A gente tem revisitado e revitalizado a nossa estrutura de gestão. Então, ela é um dos principais clientes da Tech Social. A gente tem um ranking de 4 clientes e em nível de relevância, dadas as dimensões da companhia, lá está a RD Saúde. Então, isso exige da gente muita atenção, desde infraestrutura e cybersecurity, até o atendimento da conta, o farming junto de vocês, a construção dessa relação. A gente já teve muitos momentos juntos, até que vem passando por uma transição de uma empresa de serviços de tecnologia para uma empresa de produto de tecnologia, como é que a gente acomoda essas duas polaridades numa única companhia, né? E a Raia Drogasil RD Saúde é corporate justamente porque lá a gente tem produto e a gente tem serviço ao mesmo tempo. É um lugar diferente. Não são todos os nossos clientes que têm essa condição de atendimento. Então, nos exige muito da perspectiva de empresa. E é um lugar de muita realização. Esse momento também de poder chamar o meu principal stakeholder lá e dizer... Fala como foi. Gente, vocês não tenham dúvidas que uma empresa desse tamanho e um projeto dessa complexidade nos trouxe momentos muito difíceis e desafiadores no decorrer da jornada, impactantes no nosso dia a dia, tomadas de decisão precisaram acontecer dentro da Tech Social para perpetuação desse projeto e do atendimento dessa conta. Conversas difíceis. Ah, mas sem conversa difícil ninguém cresce, né? A verdade é essa. Aproveito para pedir desculpa. Fui duro em muitos momentos, em alguns pelo menos. Bom, eu ia fazer um comentário, não vou fazer não. Mas, e com certeza nessa nova fase da companhia, muitos melhores momentos virão, sempre buscando atender às expectativas da companhia, desde um nível estratégico até um nível tático e operacional. E falando de perspectivas da companhia, eu entendo que esse é um ponto relevante e importante, né? Tudo tem acontecido muito rápido em todos os segmentos de economia. Hoje mesmo eu estava falando com um conselheiro da Tech que estava me dizendo, Fernanda, a gente tem que revisitar a estratégia a cada 3 meses. Eu venho de um tempo, além da planilha de auditoria, a gente fazia planejamento estratégico bianualmente, né? Aquela estratégia deveria ter 2 anos para execução. E hoje a gente tem que revisitar sempre, num curto espaço de tempo, para onde é que a gente está indo e se do jeito que a gente está indo, a gente vai chegar onde a gente pretende chegar, falando de uma maneira assim, muito didática e simplificada. Eu queria que você falasse um pouco do segmento varejo farmacêutico no Brasil. Eu tenho ido até a
farmácia e tenho uma experiência muito diferente nos últimos 2 meses de ida até a farmácia. As pessoas me pegam no meio do corredor, elas me levam com a cestinha das minhas compras. Aliás, eu ando gastando muito em farmácia, vocês estão de parabéns nesse sentido, porque o consumo aumentou e esse é o objetivo da companhia. A companhia quer vender, o profit é indiscutível em qualquer empresa, é a razão de existir de qualquer empresa. E quando a gente olha para esse futuro de crescimento da RD Saúde, para onde ela está se encaminhando, visto o ritmo acelerado que ela tem ano a ano, se não me engano, mais de 200 unidades abertas aí por ano, né? Pode ser que um ano seja um pouquinho mais, outro ano um pouco menos. Quase 300. Ah lá, já vejo, aumentamos em 100 aqui, pessoal. Onde é que está gestão de fornecedores, governança de fornecedores junto desse crescimento todo, Rodrigo? Eu trago essa pergunta porque a gente tem um aparente, eventualmente confirmado crescimento da nossa economia, as grandes empresas mirando em experiência junto do cliente de uma forma que a gente nunca mirou, que a gente não olhou, é novo, é uma disrupção. Por meio da Raia Drogasil, hoje a gente recebe o remédio na dose certa em casa, né? Sim. Então, a gente chegou num nível de personalização inimaginável como consumidor. Onde é que está a cadeia de valor em tudo isso? Onde é que está a gestão de fornecedores e a governança deles em meio a tanta disrupção? Como é que você está vendo isso? Bom, eu começo falando sobre a importância da governança de fornecedores, principalmente, não para qualquer segmento, obviamente, mas quando a gente fala de varejo. Porque o varejo, uma empresa do segmento de varejo, ela não fabrica nada. Uhum. Ela precisa 100% de parceiros comerciais, seja para adquirir um produto que é a expectativa do cliente, colocar para vender, então revenda, sejam os parceiros comerciais para operação. Então você falou de 200, eu não entrarei aqui no assunto business, negócio, até porque eu cuido de governança de fornecedores, mas assim, são quase 300 novas unidades por ano. Então, o ano tem 365 dias. É uma baita operação. É uma Daí senhora vocês podem operação. perceber que chega tirando os feriados, as 52 semanas, os 100 dias. É mais de uma farmácia por dia. É mais de uma farmácia por dia. Era essa conta que eu faria. Então, a gente tem uma volumetria, isso eu posso mencionar, porque está no nosso relatório de sustentabilidade, que está no nosso site, rdsaude.com.br. Então, tem lá as informações para os investidores, relatório de sustentabilidade. A gente tem mais de 9 mil fornecedores diretos. E nós temos também, estamos num processo, a área tem 4 a 5 anos, mas de maneira mais estruturada, aproximadamente 3 anos. Temos mapeados mais de aproximadamente 240 subcontratados. Ainda tem os sellers, nossos parceiros do marketplace. Então, eu trouxe essa volumetria porque é fundamental a governança de fornecedores para você saber exatamente. Eu falo que não é bem dica, porque de verdade eu me sinto, às vezes até, o cara vai dar uma dica assim, né? Mas pela experiência que eu tenho no tema, o papel de governança é o mapeamento dos seus parceiros comerciais. Então, governança de fornecedores. Quantos são? Quais são? Onde eles estão? O que eles vendem? Quais são as categorias? Isso é a primeira mensagem que eu passo para quem quiser montar. Vamos começar um grande player, ou um médio, um pequeno. Ter uma área. Então, mapear quais são os seus parceiros. Depois, você monitorar. Monitorar como? Então, através de background check, conhecer as empresas, como elas estão em relação às questões regulatórias, as questões de exigências da própria companhia. Então, a RD Saúde tem uma série de pré-requisitos, políticas. Os fornecedores, parceiros comerciais precisam estar aderentes a elas. Porque senão você está negociando com quem? Com quem não segue ou não compactua com os mesmos valores do que você acredita? Perfeito. Então é o mapeamento, é o monitoramento. Depois de desenvolver as empresas, aí eu resgato essa parênteses que a gente fez da Cássio, você desenvolver as empresas e as parcerias internas com as áreas de negócio e externas. Então, a governança de fornecedores, por meio da tecnologia, ela é a base. Você estava falando, você mencionou a perenidade. Uhum. Somando as duas companhias, são mais de 200 anos, praticamente. A Raia e a Drogasil. Então, perenidade... Perenidade é nosso nome. É quase um sinônimo Cara, que incrível. RD Saúde. É incrível. E que eu saí também de uma companhia quase bicentenária também. É incrível. Então eu gosto de perenidade, tem a ver com a minha carreira. Grandes empresas que eu passei, graças a Deus,
São empresas sólidas que, se não são centenárias, quase. Fê, assim, de maneira... Eu tive que dar esse contexto, mas a governança de fornecedores é o que pode, não é bem garantir, mas te dá segurança, da segurança para o acionista, da segurança para o investidor, da segurança para todo o impacto que uma empresa desse porte gera na sociedade, de que ela está no caminho certo e tem parceiros que suportarão o crescimento de uma companhia. Então, é super importante. Por isso que eu não vinculo sempre com ESG só. É muito mais do que isso. É o crescimento e a sustentabilidade, a consistência, parcerias de longo prazo do negócio. Perfeito. Eu respondi sua pergunta? Respondeu e muitíssimo bem. E pasme, você acredita que nós estamos chegando nos nossos minutos finais? Não, eu acredito, porque eu falei que eu gosto de conversar, né? Eu gosto de falar como neto de italiano, de família italiana. Vai passar rápido, não passa? Eu até tô feliz, porque eu esbarrei pouco nesse microfone. O microfone durou. A gravação toda. Não traremos aqui ônus para nossa agência. Pessoas da Spot, muito obrigada. Rodrigo, eu queria te agradecer por esses minutos juntos. Eu acho que a gente tem um monte de coisa ainda pra falar. Temos que fazer Ai, agora eu que bati aqui no microfone. Temos que fazer... uma série. Temos que fazer uma série, né? Episódio 1. É muita vivência, história, experiência, né? Você usou no começo da nossa conversa o varejo que pica a gente. Eu confesso que eu tenho, da mesma forma que eu tenho muito respeito pelo oceano, eu tenho respeito pelo varejo, tá? O varejo é um segmento desafiador e que de alguma forma nos provoca sob todo o conhecimento que a gente busca lá nas escolas de administração, de economia, de engenharia para fazer o negócio acontecer, porque é um segmento que é a reação do mercado muito diretamente com o produto na gôndola, que todo dia vai balizando como é que a gente tem que se comportar como negócio. E quando eu penso no segmento e penso na cadeia que abastece esse segmento, esses caras também são feras, porque disponibilizar o produto para que a gente tenha venda, e venda é disponibilidade, venda é o produto estar ali, aparente para o consumidor pegar e levar embora, é um senhor desafio, né? A construção dessas relações fortalecidas, perenes, quando a gente pensa em desenvolvimento de cadeia, de novo, a perpetuação do negócio e sempre o growth acontecendo, o crescimento acontecendo, é um trabalho louvável, é um sistema complexo, são muitas engrenagens que devem funcionar numa perfeita harmonia para que lá na farmácia a gente tenha a experiência incrível que a gente tem encontrado. E começa lá no back-office, tá? Começa lá dentro do escritório com incontáveis colaboradores, cada um fazendo o seu papel, sempre buscando darem o melhor de si. Com certeza, em alguns momentos, algumas excelentes ideias, porque eu brinco que na nossa jornada profissional, a gente talvez tome aí umas 10 ou 15 importantes decisões. Tudo que vem é consequência dessas fundamentalmente importantes. Então, você tomou boas decisões ao longo da jornada. A experiência na farmácia tem sido incrível, tá? Lá na drogaria, lá na ponta tem sido incrível. E eu gostaria de te parabenizar pelos resultados. De novo, a RD Saúde é o produto, né? A somatória de muitos esforços, né? Então, eu não consigo quantificar a sua participação, mas há a sua participação ali também. Parabéns pelo teu case, parabéns pela grande empresa. Não é fácil o universo corporativo, ele impõe os seus desafios, né? Pessoais, intrínsecos, inerentes ao ser humano também. Mais uma vez, lhe agradecer por esses minutos juntos. É sempre muito legal estar com você. Rodrigo é um cara muito bem-humorado, tá? Aqui nesse podcast, talvez vocês não alcancem o humor dele, mas ele é um cara muito bem-humorado e só tem um ponto, um detalhe. Ele é palmeirense, gente. Então, hoje não era... não sei, né, se deveria... Hoje não era um bom dia pra fazer isso aqui. Mas tudo bem. Olha como eu sou profissional. É isso. Então, obrigada, querido. Bom, quero agradecer de novo, de verdade, quando você fala do meu papel na companhia, é o papel de inúmeras pessoas no assunto de governança de fornecedores e gestão de contratos. A gente também, eu não falei, mas a gente também faz isso via plataforma da Tech Social, gestão de contratos. Quero agradecer a oportunidade, eu troquei a aliança de mão, porque é uma técnica que eu tenho, para eu não esquecer algumas mensagens. Então, de verdade, se eu tô aqui hoje nesse podcast, é por toda a jornada, por tudo que eu aprendi, por todas as pessoas que fizeram parte da minha trajetória nesse assunto da antiga empresa, da C&A, agora na RD Saúde. Então, é uma equipe muito sólida, várias pessoas envolvidas nesse assunto que contribuem para que a gente faça cada vez melhor. Tem uma jornada pela frente,
mas a gente já tem bons frutos. Perfeito. Muitíssimo obrigado, de verdade, estou à disposição. É sempre um prazer falar desse tema. Vamos voltar para falar de contratos, então. Tá bom. Tá, a gente vai agendar para falar de contratos, que essa é uma pasta desafiadora para todo mundo, viu? Para mim também, porque é um assunto relativamente não é novo se comparado com governança. Perfeito. E dá inteligência para essa gestão dos contratos também, né? Acho que é a grande questão aí, né? Como é que eu torno isso menos repositório de documentos e mais um banco de dados riquíssimo aqui para que a gente tome melhores decisões. Então, acho que a gente já tem a nossa segunda pauta juntos aqui. Fechado. E a você que tá aí, eu gostaria de agradecer o tempo conosco. Eu sempre venho aqui muito entusiasmada para falar de governança de fornecedores, contratos, gestão dos terceiros, procurement, falar de gestão do ciclo de vida da cadeia de valor. Te aguardo. Lhe espero logo mais no episódio de número 3.